Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Neste episódio, nós vamos falar de algo que está presente no dia a dia de todas as empresas e exige muito equilíbrio dos gestores: a formação de equipes por diferentes gerações. O tema deste episódio é liderança multigeracional, preparando líderes para guiar times diversos e potencializar resultados. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. O mercado de trabalho vive um momento curioso e desafiador. Pela primeira vez, as empresas têm 4 ou até 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Por um lado, isso pode trazer alguns conflitos no dia a dia. Por outro, essa característica também promove a diversidade de pensamentos e a resolução inteligente dos diversos entraves nas corporações. Mas aí é que surge a dúvida de que maneira os líderes podem se preparar para gerir equipes multidisciplinares compostas por pessoas da geração X e da geração Z, por exemplo. Quais são os caminhos para transformar as dificuldades em oportunidades estratégicas? A partir de agora, aqui na nossa bancada virtual, nós vamos reunir especialistas nesse tema para debater como equilibrar as expectativas entre as diferentes gerações e entregar performances de alto nível nas empresas. Bom, para que a gente possa decifrar esse quebra-cabeça juntos, eu tenho o prazer de anunciar quem está aqui comigo neste bate-papo hoje. Eu começo pela Juliana Maria, gestora de pessoas e produtos para gestão de pessoas na Senior desde 2022, palestrante e mãe do Luca, com 26 anos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ju. Obrigada, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho das gerações. Obrigado pelo convite, time. O segundo nome convidado para nossa conversa é a Cristiane Faust, executiva de RH, mentora, conselheira da Associação Brasileira de RH em Santa Catarina e CEO da FICX. Gosta de estudar sobre pessoas, inovação e governança. Bem-vinda! Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. E nós recebemos também Letícia Zanini, psicóloga, mestre em desenvolvimento socioeconômico, palestrante, professora universitária e sócia da LZ Transformando Lideranças, uma consultoria de educação executiva e construção de culturas saudáveis. Apaixonada pelos temas pessoas, inovação, futuro e desconforto calculado. Muito legal ter você aqui com a gente hoje, Letícia. Olá, obrigada pelo convite, um prazerzão e tenho certeza que o papo aqui vai gerar desconforto calculado. Vamos lá! Agora sim, vamos começar a nossa troca de ideias com a primeira pergunta. Bom, meninas, como eu sei que esse tema rende bastante, eu vou começar com uma pergunta um pouquinho mais leve. É possível dizer que as gerações têm um denominador em comum? Qual que seria ele? Vou começar com você, Cristiane. Independente, de qualquer geração, de qualquer idade, nós somos seres humanos e temos a nossa forma de ser, a nossa individualidade. A gente quer que isso seja respeitado. Não é mais sobre o que a gente tem de diferente, mas sim o que nos faz trabalhar juntos, o que faz a gente estar juntos, somar e querer tornar esse mundo um lugar diferente. Então, a gente tem a expectativa de querer fazer um trabalho que tenha um objetivo e que seja valoroso para a sociedade, para o negócio, para o mundo e por que não para o planeta, Letícia, e para você, qual que é a sua avaliação? A flexibilidade talvez seja também um outro ponto em comum? Com certeza, a flexibilidade é um ponto em comum de desejo, Mas a pergunta inicial é, qual é o denominador? No mundo onde a gente fala de divergência, pensar no ponto convergente é pensar em algo que de fato nos leva para a transformação. E o que a gente encontra de convergência entre todos os seres humanos do mundo, independente de cultura, idade, gênero, raça, crença, é emocionalidade. Todos nós temos emoções. E emoção registra a essência do que a gente vivencia. Logo, olhar a forma como o trabalho impacta a emocionalidade, independente de geração, é entender como que nós estamos imprimindo uma marca nas pessoas que aumenta engajamento ou não, que aumenta motivação ou não, que aumenta propósito ou não. Então, entender sobre o quanto o trabalho, a liderança, a tomada de decisão gera o impacto emocional e da emoção, a gente vai ter sentimento, uma interpretação de comportamento, a gente está falando, então, que existe toda uma jornada interna em cada ser humano, que é autêntica, que é única. Então, o ponto de convergência é a emocionalidade e a forma como cada um se constrói no mundo. Então, líderes,
entender o que as pessoas sentem e como elas transformam isso em comportamento é fundamental para a gente falar do ponto de convergência que nos une. E para você, Juliana? Eu penso que ninguém sabe tudo. Eu acho que se a gente partir dessa premissa de que ninguém sabe tudo e que mesmo uma criança de 2 anos de idade pode ter uma lição muito importante para a gente aprender, isso a gente tem que transportar para o nosso dia a dia, principalmente dentro da organização. Sempre a gente vai ter alguma coisa para aprender com qualquer geração que seja, mais velha, mais nova, e aí a gente tem um outro ponto que talvez a gente vai tratar aqui, que é a questão da diversidade. Quanto mais experiências diversas as pessoas tiverem e somarem no nosso time, com certeza a gente vai ter uma produção muito mais rica. Acho que a gente tem bastante coisa para produzir aqui na nossa fala hoje. Obrigada, Rodrigo. Bom, antes da gente seguir aqui, acho que é bom relembrar para o pessoal que está nos ouvindo como são formadas essas diferentes gerações. Então, os boomers são os nascidos entre 1946 e 64. A geração X são os nascidos entre 65 e 1980. Os millennials, ou a geração Y, os nascidos entre 81 e 96. A geração Z, entre 97 e 2012, pode aí haver uma variação pequena, e a geração Alpha a partir de 2013. Bom, dito isso, agora a minha próxima pergunta é em relação a um filme que comemora 10 anos neste ano e ele não poderia ser mais atual. Nessa narrativa, o personagem do Robert De Niro, que tem 70 anos, se torna estagiário de um site de moda que é liderado pela personagem da atriz Anne Hathaway. E olha, dá pra gente fazer uma análise muito bacana em relação à inserção dos boomers na realidade das corporações atualmente e dessa convivência da geração com as novas gerações, não é mesmo, pessoal? É fato que nós somos seres relacionais e o que garantiu nossa sobrevivência até aqui, né, Rodrigo, foi a capacidade de uns cuidarem, né, dos outros. Então, quando a gente olha para o filme, que passa essa mensagem de troca, de colaboração, mas que inicialmente tem um preconceito, onde a gente duvida da capacidade de uma pessoa que tem uma senioridade de se adaptar num ambiente de moda, num ambiente diverso, isso é o retrato, sim, das organizações atuais. Por isso que toda empresa é uma empresa de educação. O que significa isso? Que nós estamos vivendo esse cenário do filme sem sermos atores famosos. Ou seja, a gente está sendo convidado a mudar uma cultura de educação onde as diferenças de fato se fazem presente. Porque a gente fala muito de diversidade, mas, na verdade, isso nos incomoda no dia a dia, porque a gente gosta de um monte de gente igual, que pensa igual a gente, que vive como a gente, que tem os valores parecidos com a gente, só que o mercado pegou e fez assim, ó, não. Agora vai ter a pessoa que entende mais do que você, a que entende menos, a que tem mais idade, a que tem menos idade, a que entende que o mundo tem outra perspectiva para além do salário. O que a gente faz com tudo isso? Se não se colocar à disposição de sermos alunos e professores. Por que eu estou falando isso? Lá no filme, chega um determinado momento que ele ensina muitas coisas pela experiência, pela sabedoria. E por que a gente não pode fazer isso nas nossas realidades? Por que as pessoas mais jovens, que às vezes o preconceito, ele existe dos dois lados, né? O preconceito, ele existe do mais jovem, que às vezes olha para uma pessoa mais sênior e entende que ela está ultrapassada, e do mais sênior que olha para mais jovem e pensa, você não sabe nada ainda, está querendo chegar aqui e sentar na janelinha agora, né? Então, como seria se a gente tirasse um pouco essa máscara da arrogância que a gente tem enquanto ser humano e olhar para as pessoas nua e cruamente assim, o que é que eu posso aprender com essa pessoa que eu não sei ainda, mas se eu aprender eu vou fazer diferença na minha vida, no meu setor, na minha carreira, vou impactar a vida das pessoas, dos meus clientes. Então, o que o filme traz é que a gente pode ser mentores independente da nossa idade. Para ser um mentor, eu preciso conhecer sobre um tema ou ter experiência prática sobre ele. Então, a gente já começa a provocar as pessoas aí, né? O que você sabe, independente da sua idade, que pode ser crucial para o desenvolvimento da empresa, do setor que você está inserido? Muito legal. Querem complementar, Juliana, Cristiane? Eu gostaria também de contribuir, né, e falar que essa interação entre as diversas gerações que nós temos nas organizações hoje, ela seria muito mais fluida se não houvessem tantos rótulos e tantas pessoas querendo pensar igual ou fazer com que pessoas pensem que nem elas. Então é tão rico essa questão da diversidade de conhecimentos, de saberes, e no filme traz muito isso. Ele entra como estagiário e ele faz uma mentoria para a CEO do filme. Então, ele, independente do cargo que ele tem, o que importa naquele momento é aonde a minha organização vai estar, o que eu posso contribuir para a minha organização, né? E aí nós temos vários exemplos da vida real, onde temos CEOs ou gerentes, ou um cargo de liderança, vai fazer uma sucessão
e fica com essa preocupação, né? Quem que vai me suceder? Quem é que vai vir? Será que vai ser igual a mim? Será que vai ser parecido? É algo que a gente deve muito pensar e refletir sobre essa questão de talvez quebrar um pouco esses rótulos e aproveitar mais os talentos humanos. Sobre a questão do filme, eu vou trazer um outro ponto aqui que eu achei interessante. Ontem eu estava ouvindo, eu tenho o hábito de ouvir audiolivros, eu estava ouvindo A Lei do Triunfo, um livro bem antigo, de 1945. E eu fiquei bastante curiosa, porque se fala muito, né, de sucesso, poder, triunfo, realização. E eu estava pesquisando justamente porque essa geração que está vindo aí, a geração Z, a geração Alpha, elas não têm esse vínculo com essas referências. Toda a questão da movimentação que a gente teve aí com o boom das startups, Vale do Silício e tudo mais, ele ainda traz muito forte os millennials. Ainda é uma geração que foi tocada, construída pelos millennials, né, que aceitam qualquer desafio, fazem a coisa acontecer e tem na sua gerência, tem no seu time, como braços direito e esquerdo, o pessoal da geração X, que passou por camadas bem complexas aí de desbravar, né? A geração X chegou quando algumas coisas ainda eram mato, assim, a gente foi abrindo caminho. O que a gente olha hoje, com a referência da Lei do Triunfo, é que lá estava dizendo que a gente tem que fazer mais do que a gente foi contratado para fazer. A gente só vai conseguir chegar à liderança se a gente mostrar muito mais trabalho, muito mais serviço, se a gente fizer o dobro, né, para a gente poder ter um destaque. Isso não é a realidade. Então, se a gente for olhar para um contexto mais jovem, o jovem ele tem uma certa dificuldade de entender como é que essas outras gerações encaravam o trabalho, qual era a relação que eles tinham com o trabalho, o que era o trabalho na vida dos nossos avós e dos nossos pais, o que significava ter um trabalho. Muitas vezes isso era praticamente a validação de uma vida, eu tenho um trabalho, eu consigo sustentar uma família. Essa dinâmica, isso fica muito nítido no filme, né? Como ele é uma pessoa que se aposentou e queria ser útil, ele estava no momento melhor da vida dele, e ele queria ser útil, e quando ele caiu dentro daquela realidade, com os jovens senhores de si, por isso que eu acho que até abri aqui dizendo que todo mundo tem alguma coisa para aprender, aqueles jovens todos, né, numa dinâmica de eu já sei tudo, eu estou fazendo milhões, então eu já sei tudo, a minha vida está decidida, eles acabam se esbarrando com coisas que essa geração dos baby boomers, elas já validaram há muito tempo, eles já resolveram problemas há muito tempo. A Letícia trouxe aqui a questão da emoção, né, da emotividade. Eles já passaram e já evoluíram tanto nesse aspecto e podem colaborar tanto com a gente, com essa maturidade emocional, com a calma na reflexão, com aqueles caminhos que eles podem dizer, não vai por aí, que por aí eu já fui há muito tempo atrás e tentei ir de novo, então não tenta aí, vai por esse daqui que é melhor. E se o jovem tiver a capacidade de ouvir e de entender, eu não precisa ser só um baby boomer que está hoje dentro de um conselho de uma empresa. Pode ser o senhor que está trabalhando ali na portaria, pode ser qualquer outra pessoa dessa geração que, com certeza, pode ser que não saiba me ensinar a usar o celular aqui para fazer um videozinho, mas com certeza algo ele vai trazer. Eu acho que é esse o recado, assim, a gente tem que, talvez, transbordar um pouquinho das paredes da corporação nesse sentido. Bom, a Juliana trouxe um panorama que acho que faz total sentido com essa minha próxima pergunta em relação à capacitação dos líderes, sobretudo até os mais novos, né, para lidar com esse cenário justamente das mudanças mais aceleradas que nós estamos vivendo. Quais habilidades são essenciais para liderar equipes multigeracionais com sucesso na avaliação de vocês? Algumas competências são fundamentais para que a gente possa transitar nesse ambiente diverso e de mudanças extremamente velozes e furiosas, como algumas skills comportamentais, por exemplo, um componente de inteligência emocional que as lideranças precisam desenvolver é a capacidade de empatia. O que é empatia? Só para a gente trazer um conceito que não seja equivocado. Não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ninguém tem essa capacidade, mas é a capacidade de compreender uma realidade alheia à nossa. E a gente já começa a entender assim, por que a gente parte de um princípio que o meu modelo de trabalho é o melhor, é o certo, que o meu modelo de tomada de decisão é o certo. Então, quando a gente minimamente tenta entender um universo diferente do nosso, a gente tira essa perspectiva de arrogância e entra no que a gente chama de humildade situacional, que é um dos componentes também de segurança psicológica,
que vão promover ambientes onde as pessoas possam fazer perguntas sem serem reprimidas, onde elas possam perguntar, aprender, querer ensinar, desafiar o status quo, não é porque o líder fez daquele jeito que é o melhor jeito. Outro ponto importante é a flexibilidade cognitiva, que complementa a empatia, que é como é que eu posso pensar, perceber. Quando a gente fala em cognição, é todo um aparato que vai envolver percepção, tomada de decisão, memória, atenção. Então, todas essas habilidades são habilidades que precisam estar na caixa de ferramenta das lideranças atuais. E uma das coisas, Rodrigo e colegas, que para mim faz total diferença atuando com líderes e olhando para o mundo que a gente está, é a capacidade de desenvolver estado de presença. A gente é convidado a perder o foco e a atenção e se distrair a todo qualquer momento, e a gente se desfoca de quem está, de fato, na nossa frente e perde a capacidade de entender qual é a necessidade do outro, que está sendo atendida ou não. Então, é sob esse viés e sob essa curadoria e jornada que as lideranças precisam transitar na atualidade. Cristiane, deixa eu aproveitar que a gente está falando de lideranças, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a essa coisa dos mais jovens assumirem papéis de liderança. Às vezes, para a diretoria, para os conselhos, isso não é muito bem visto com bons olhos, e eu posso falar até com um pouquinho de propriedade nisso. Às vezes, a gente, por ser jovem, enfrenta também esse desafio, né, talvez essa pessoa não seja capaz de liderar uma equipe de 10 pessoas, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre como quebrar esse paradigma também no dia a dia das empresas. Rodrigo, muito legal você me perguntar isso, que eu tenho um case da vida real, onde no RH, né, que eu trabalhava, a gente tentou implantar um sistema e nós tínhamos uma equipe que era de psicólogas e a gente não conseguia dar conta. E aí a gente teve a ideia de contratar um estagiário de TI para tocar esse projeto para a gente. E o estagiário veio, ele foi o nosso líder, ele botou o projeto para rodar e ele fez a coisa acontecer. Enquanto a gente passou meses, a gente tentando fazer. Então, é realmente o que tu falou no começo, essa flexibilidade de se abrir ao novo, de entender que a gente não sabe tudo, de ter a humildade de saber que a gente tem que sempre aprender e a gente está aqui para aprender. Isso me marcou muito, me marca até hoje. Essa pessoa que começou como estagiário, hoje ele está já numa outra posição dentro da organização. Mas é isso, sabe? É a gente olhar para aquele talento e o que ele é bom, e olhar para aquilo que ele é bom e agregar para dentro do negócio. De não simplesmente olhar para aquele estagiário como sendo uma pessoa que é um aprendiz, mas ele tem também conhecimentos que podem ajudar o negócio em algum momento. Juliana, eu vou para a próxima pergunta, que é em relação ao feedback. Ele é essencial para esse desenvolvimento profissional no dia a dia, né? Mas há formas diferentes de dar e receber feedback dependendo também da geração? Pior que tem sim, Rodrigo. A gente tem que adaptar a nossa comunicação. É super importante a gente ajustar o discurso para a pessoa que está ouvindo. A gente não pode fazer o mesmo tipo de feedback que a gente já faz para uma pessoa super experiente no mercado, que já está acostumada com o dia a dia e está acostumada a receber feedback, com aquelas pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho e que nunca tiveram essa dinâmica, não entendem como isso funciona e, principalmente, é um feedback com uma orientação de como melhorar. Eu acho que esse ponto é o óbvio, precisa ser dito, né? A gente precisa ensinar os líderes, a nossa responsabilidade como RH é deixar claro para os líderes que eles sim estão num papel de professores, eles têm que ensinar o que é um feedback, para que serve um feedback e, principalmente, dar um feedback construtivo. É o forward que a gente fala, né? Não foi bom, não está legal, quem sabe da próxima vez você tenta fazer dessa forma. Experimente fazer desse jeito. Então, esse feedback dá possibilidades para que essa geração que está vindo, que ela é muito construtiva, ela é muito produtiva nesse sentido, para que ela também possa se ajustar a esse processo, para que ela possa entender que existe, como a gente está falando aqui, tudo é uma necessidade de encaixe, de harmonização, de equilíbrio. Eles também precisam encontrar a forma deles, né? Essa geração, ela precisa ter tranquilidade para receber o feedback, entender como pode usar esse feedback, então, para construir a sua carreira, para ficar tranquilo desse ambiente novo que ele está chegando. E às vezes até a falta do feedback, ou um feedback equivocado, né? Às vezes uma orientação mal feita pode também levar o colaborador a pedir demissão, por exemplo, procurar novas oportunidades de trabalho. Mas o fato é que hoje em dia
Não se tem mais aquelas perspectivas que se tinham antigamente de se trabalhar durante 20, 30, 40 anos numa empresa. Acho que esse é um ponto importante também para a gente trazer para essa conversa, porque também o turnover tem sido um grande desafio, né? Muitas pessoas, especialmente da geração Z, trocam de emprego rapidamente. Como é que as lideranças podem minimizar esse impacto e estimular a retenção de talentos, Letícia? Primeiro ponto, quando a gente olha, né, para o turnover ou até para engajamento, é a gente olhar, de novo, volto numa fala que eu disse aqui, talento. O que é um talento? Um padrão natural de como as pessoas pensam, sentem e se comportam. Geralmente, as empresas dão feedback, fazem PDI baseado no que as pessoas não têm. Isso é extremamente frustrante. Então, a pergunta é, o que há de certo com as pessoas que trabalham com você e como potencializar o que elas têm de bom para se tornar excelente? Isso já é a contramão da maior parte do desenvolvimento que as empresas fazem com os seus possíveis talentos. Então, se a gente for fazer uma linha do tempo, aqui tudo que a gente falou, como é que eu faço para fazer com que uma pessoa fique no meu negócio? Eu preciso conhecê-la. Como é que eu conheço um ser humano para além do que ele faz? Eu preciso ter conversas claras e transparentes. Eu preciso saber no que aquela pessoa é boa e dar oportunidade para ele desenvolver. Eu preciso ter conversas sobre quem é esse CPF, além do que ele faz, como eu disse, as conversas que são sobre questões pessoais mesmo, porque a gente fica, no ambiente corporativo, a gente fica numa camada que às vezes é superficial, a gente não vai para a densidade das relações. E, de novo, somos seres relacionais. Então, quem é você, além do que você faz aqui? De que forma que eu posso te oportunizar autonomia para se a gente for falar de autonomia, tem hegemonia, heteronomia, tem outros conceitos que existem antes da gente desenvolver autonomia plena. E como é que eu faço isso? Permitindo que as pessoas possam vivenciar experiências por elas mesmas e que elas errem. Aí, quando a gente vai falar de manter alguém aqui dentro, é permitir que as pessoas tenham falhas inteligentes, que elas inovem, que elas participem, dar voz para essas pessoas, e por aí vai, né? Tem uma diversidade de coisas, mas eu acho que essa provocação é uma provocação interessante. O que é de certo com as pessoas? A maior parte das pessoas, Rodrigo, ou líderes, fazem gestão das pessoas assim, ó, você tem um pé de maçã, mas, na verdade, você quer que aquele pé de maçã dê pera. Isso é totalmente fora do contexto, inclusive, de saúde mental. Então, se esforcem em conhecer quem são os seres humanos que trabalham com vocês. Isso, por si só, ajuda a gente a reduzir turnover. Por si só, não é simplório, tá? Eu acho que esse é o momento da gente falar aquela história, né? Vamos falar sobre assuntos difíceis aqui. A gente tem participado de eventos fora do Brasil, inclusive, onde cada vez mais forte é trazido essa questão das organizações baseadas em talento, Rodrigo. Esse trabalho que a Letícia falou é um trabalho que requer que o líder saia da sua cadeira e junte, né, puxe uma cadeira do lado do seu liderado e entenda a realidade dele e no que ele é bom, que tipo de problema ele sabe resolver. E eu posso falar isso que nas palestras a gente pergunta, quantas pessoas aqui estão desenvolvendo o papel para que foram contratadas especificamente? Assim, você está fazendo exatamente aquilo que estava no seu job description. A resposta é sempre zero. Sempre as pessoas estão alocadas em outras tarefas. Temos problemas aqui. Sim, a gente entende que juridicamente a gente tem ainda que respeitar o que a nossa normativa de leis do trabalho permite, né, direciona. Porém, dentro das empresas, a gente consegue fazer a retenção quando a gente coloca a pessoa no papel que ela consegue entregar o melhor resultado, que normalmente é aquilo que ela tem uma afinidade, ela tem uma facilidade, ela gosta de fazer, ela desempenha o melhor dela naquele papel. E a gente só consegue isso exatamente como a Letícia falou, conhecendo as pessoas, fazendo esse mapeamento. O nome que se dá para essas organizações que pensam dessa forma, a gente chama aqui de SBOs, que são Skill Based Organizations. Elas olham para esse formato. Então, só trazendo mais um destaque porque a Letícia falou, porque é muito importante entender que tipo de problemas as pessoas resolvem, olhando com um detalhe aí para a geração Z que gosta muito de propósito. A gente já vai chegar e vai destrinchar um pouquinho dos comportamentos da geração Z. Antes disso, eu vou fazer uma perguntinha só para a Cristiane em relação aos comportamentos, né, que podem ser nocivos dentro do ambiente de trabalho. Na sua avaliação, Cristiane, seriam os comportamentos mais nocivos que precisam ser eliminados assim que forem identificados? Eu entendo e pelas experiências que eu tenho, assim, acredito que é muito essa questão de não respeitar o outro. Teve uma palestra que eu assisti com o Matheus Felipe que ele falava, né, quando uma ambulância está chegando, está passando com a sirene ligada, qual o movimento que os motoristas fazem? É tirar o carro da frente, independente de quem esteja dentro, porque todo mundo quer salvar aquela vida.
Então, é sobre isso, é sobre a gente não ter esses rótulos, não trazer esses rótulos, não criar rótulos. Eu entendo que a gente já passou deste momento, a realidade já está aí. A gente já tem que lidar com liderança, já tem que liderar multigerações, a gente já está dentro de organizações com multigerações. E eu tive uma professora também que falava muito que as nossas esquisitices são os nossos talentos. Então, às vezes, as pessoas olham para a esquisitice do outro, entendendo que aquilo é algo errado, é algo feio, mas ali tem um talento, porque é só ela que faz aquilo. Então, a pessoa que tem um costume de arrumar, organizar o seu guarda-roupa, a pessoa que gosta de tocar algum instrumento musical, cara, isso é um talento. Então, isso que a gente precisa valorizar e entender o que ela pode contribuir com a organização. Muito, muito legal. Bom, como eu falei, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na geração Z. E um ponto sensível em toda essa discussão sobre os diferentes perfis no ambiente corporativo envolve aí justamente os nascidos entre 97 e 2012. Agora, no nosso quadro, nós vamos nos aprofundar mais exatamente nisso. Ouve aí. Núcleo de Insights. Você certamente já ouviu falar do ghosting, certo? Esse termo é usado para o pessoal que teve um encontro amoroso e de repente se arrependeu. Viu o crush pessoalmente e perdeu o encanto. Ou seja, o ghosting tem a ver diretamente com relacionamentos amorosos. Mas não é que isso tem se intensificado no mercado de trabalho? Exatamente. A geração Z, formada pelos nascidos entre 97 e 2012, tem dado um perdido até nos possíveis chefes. Conforme uma pesquisa da plataforma de empregos Indeed, 93% deles deixa de ir a entrevistas de emprego. E eles não avisam antes não. Mas não para por aí. 87% dos jovens da geração Z não vão ao primeiro dia de trabalho. Isso mesmo tendo passado por um processo seletivo extenso e com o contrato assinado. Bom, pessoal, o obstáculo aqui é real e mais do que atual. E então, como é que a gente equaliza esse problema do ghosting corporativo? Que análise que a gente pode fazer desse cenário e como os gestores devem lidar com esse comportamento? Complicado, né? Acho que está todo mundo sentindo na pele. Essa pesquisa, ela retrata só o que a gente está vendo, a realidade. Mas acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. A gente pode sair dessa camada mais superficial que todo mundo tem relatado e virou meme, né? Tem uma infinidade de memes nesse sentido, para questionar talvez um pouquinho como é que está sendo esse processo, e eu vou colocar aqui o porquê, tá? A gente está falando de 30% da força de trabalho. A gente precisa entender, a gente não pode simplesmente, as meninas colocaram, a gente não pode simplesmente refutar, a gente não pode selecionar os currículos e deixar de lado os currículos dessa geração. A gente está falando da maior força de trabalho em pouquíssimo tempo. Eles é que vão fazer a máquina girar, então eu não posso simplesmente abrir mão e falar, não quero, eu vou escolher outros. Então, precisamos encarar a realidade, instrumentalizar os nossos times, as nossas pessoas, para que elas tenham a capacidade, dentro de cada circunstância, dentro de cada realidade, tomar as medidas necessárias. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma etapa muito importante do processo, que é o onboarding. Simplesmente jogar as pessoas para dentro e fazer com que elas adivinhem o que elas têm que fazer, não é atrativo para ninguém. Essa geração é uma geração que tem mais oferta. A gente está aí com uma taxa de desemprego no menor índice histórico. Ou seja, ela vai deixar esse emprego se ela sentiu que ela foi jogada para dentro de uma empresa e vai procurar outro. E a questão do fit cultural, da adequação, o quanto ela tem, usando a expressão aqui dos aplicativos, o match, né? O quanto ela vai dar match com essa empresa, vai ser o denominador que vai definir se ela vai ficar ou não, se ela vai comparecer ou não. E eu estou falando aqui desde o discurso do recrutador, lá, desde o começo da conversa, né? A gente precisa entender que primeiro, a gente está num cenário escasso de talentos, a gente tem poucos talentos. A gente tem uma outra questão importante, esses talentos que estão no mercado, eles estão chegando agora e eles não têm a capacitação própria, aquela técnica, eles não sabem fazer o que a gente precisa que eles façam. Eles vão precisar de um onboarding, vão precisar ser treinados, capacitados, porque senão eles vão embora se sentirem que não existe ali um ambiente próprio para recebê-los. E aí junta com os dois fatores que eu falei, né, a questão da escassez e essa geração ser um pouquinho mais exigente com relação a fazer sentido o que ela veio fazer na empresa, aí a gente tem um cenário de desafio para o RH. Deixo para as meninas complementarem aí. Um ponto importante do ghosting corporativo é a gente entender se ele é sintoma ou causa, certo? Então, a partir do momento que eu olho sob uma perspectiva dele ser um sintoma de uma cultura que continua contratando
pela técnica, embora a gente fala que a gente demite pelo comportamento, ou seja, revisitar a forma como a gente contrata, revisitar a forma como a gente treina, a gente quer pessoas prontas, elas não existem mais. Por isso que eu falei no início que toda empresa é uma empresa de educação. Você contrata alguém que tem possivelmente uma boa oportunidade de crescimento, de comportamento, que possivelmente não venha a ter técnica. Para isso eu preciso ter expectativas claras com relação a essa pessoa, modelos de liderança que gerem autonomia, que queiram desenvolver pessoas, vejam potencial em pessoas e processos e tenham a coragem de desenvolver. É preciso ser muito corajoso na atualidade para ser líder, porque a gente não tem mais nenhum modelo pronto de nada. Nós estamos vivendo um momento histórico dentro dos ambientes corporativos, que daqui a 20 anos, 30, nós vamos olhar para trás e vamos ver só, uau, lembra quando deu aquele bug lá no mercado? O que a gente fez que gerou uma mudança? É exatamente nesse ponto que a gente está. Então, para que a gente não tenha mais colaboradores fantasmas, como eu já vivenciei presenças de funcionários que chegam no primeiro dia, na hora do intervalo, vão embora e somem, literalmente, a gente começa a se questionar. A fala que vem, né, Rodrigo, é sempre aquele discurso pronto. Essa geração não quer mais nada. Ou será que nós não estamos adaptados a responder às necessidades dessa geração? A gente nem entendeu ainda, certo? Então, o convite aqui é que a gente desenvolva culturas transparentes, revisite os nossos processos e modelos prontos que funcionaram até aqui, que a gente estabeleça conversas claras, expectativas, que as pessoas saibam que elas vieram buscar e que a gente revisite o nosso modelo de liderança. Sim, muito bom. Me veio na mente aqui, primeiro, né, uma conversa com o presidente de uma empresa, dono e presidente, e ele, junto com outros executivos, ele falou assim, cuidem o que vocês falam na mesa do almoço com seus filhos, né, quando estão no ambiente social, porque às vezes a nossa fala sobre o trabalho é uma fala carregada com peso que talvez eles não entendam e que não faz sentido falar naquele momento daquela forma. Então, cuidem sobre isso. E hoje também eu estava com um executivo de uma indústria e ele estava falando essa questão de que hoje estão perdendo pessoas porque as pessoas querem empreender. Então, assim, por que não ter empreendedores dentro da organização? Mas daí o questionamento é, a gente quer pessoas que pensem ou a gente quer pessoas que só executem? Porque a gente tem uma geração que quer contribuir, que quer transformar, que quer causar, que quer trazer desenvolvimento, falar de propósito. Mas como que as nossas organizações estão hoje pensando, né? Será que a gente quer manter o modelo que a gente tem atualmente? Será que a gente está aberto a olhar de forma diferente para dentro da organização e reestruturar para lidar com essa multigeração? A minha próxima pergunta vai ser para a Letícia, porque eu sei que nós dois vimos um post mais cedo que tem tudo a ver também com o nosso papo. Tem um post que viralizou há pouco tempo falando que essa geração, né, os adolescentes agora, não querem mais saber de ir para a faculdade, não querem saber mais de ser CLT, demonizam a prática CLT. Letícia, fala um pouquinho pra gente também sobre esse cenário. O que precisa ser feito para trazer um pouco mais também de consciência em relação a esses diferentes modelos de trabalho que nós temos? Muito bom, né, Rodrigo? Esse vídeo, ele é a representação de aspectos que a gente está conversando aqui. A menina tem mais ou menos 12 anos, só para vocês entenderem. Ela está numa conversa e fala, então você vai ser um CLT, como se fosse um castigo. E aí a tia pergunta, mas o que é ser CLT? Ela fala, é andar de ônibus, é ter muitos líderes que mandam, e ela traz mais algumas características de um ambiente totalmente severo e de depreciação. E aí eu vou complementar com a frase da Cris, que a fala da Cris de antes. Quando a gente pensa em trabalho, e a gente olha etimologicamente o significado da palavra trabalho, tripalium, era um objeto de tortura. Então a gente cresce dentro de uma construção social, antropológica, onde um trabalho serve para nos adoecer. E aí, as falas que a gente tem em casa, os exemplos que a gente tem, você acha que é fácil trabalhar? Espera você ficar adulto para ver o que é o ambiente de trabalho. Então, o jovem, o adolescente, ele vai construindo conceitos baseado no que ele escuta, no que ele vê, e no que ele vê hoje é um monte de gente ganhando dinheiro, que aparentemente, na visão dele, é fácil, trabalhando com tecnologia. Vou pegar o exemplo dos youtubers. Então, um aspecto importante é definição e conceito. Quando a gente olha para as nossas próprias construções, quando você tinha 5 anos, Rodrigo, qual era o conceito que você tinha de trabalho? E qual é o conceito que você tem hoje? Pois é, tem gente que hoje, com 20, com 30 ou 40 anos, está com o mesmo conceito de muitos anos atrás, não redefiniu o conceito. Então, o primeiro ponto é, vamos redefinir conceitos. Inclusive, parando de romantizar o que é o trabalho. Sim, o trabalho tem muitas coisas boas e ele tem muitos sacrifícios também,
como tudo na nossa vida passa por essa construção. Por isso que eu disse que o nosso papel hoje de organização de liderança é sermos educadores, é sermos professores, é sermos mentores, é trazer uma realidade que não só polarizando ou muito demônio ou muito anjo. Qual é o caminho do meio? Esse é o nosso desafio. Qual é o caminho do meio na construção do que é o trabalho? Eu vou aproveitar que a gente trouxe um post para essa pergunta, para falar de um outro post que acho que faz total sentido com a sua fala agora, Letícia, que diz o seguinte: não existe trabalho dos sonhos, só aquele que cansa menos. Tem uma pitada de humor, mas também uma pitada de verdade, né, um pouquinho. Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando também esse gancho, para a gente também falar da geração alfa que está vindo aí, né? Eles têm uma perspectiva aí de ocupar um espaço relevante no mercado de trabalho. Quais são as principais características desse grupo e o que as empresas podem esperar dessa primeira geração dos chamados nativos digitais? Acho que a gente está indo para um cenário que repete um pouco o que aconteceu em 98. Também a gente usa um exemplo na palestra que normalmente separa as pessoas. Assim, a gente pergunta quem é que já usou a Barça. Pelo menos quem sabe do que eu estou falando quando eu pergunto Barça. E aí a gente tem aí um cenário típico, né, de pessoas que nunca tiveram a necessidade de ir numa biblioteca, procurar no periódico, não entendem muito bem qual que é a organização dos dados nesse formato analógico, porque viveram já num mundo onde existia o Google. Essa geração alfa, que está vindo para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, alguns chegando no mercado de trabalho agora como jovens aprendizes, eles vão trazer para a gente uma outra dinâmica, Rodrigo. Eles vão trazer a dinâmica daqueles que já sabem, já viveram a vida usando inteligência artificial. Eles não precisam mais procurar as informações, eles perguntam para uma interação com um chat ou uma Alexa, eles perguntam e as coisas são respondidas para eles. Eles já não vão mais ver sentido, assim como os professores das salas de aula estão tendo dificuldades nos conteúdos, porque os alunos eles têm um acesso infinito. As dúvidas eles respondem com mentores da pessoa, por exemplo, que viveu a realidade cultural daquele país que sofreu uma situação, por exemplo. Não existia isso na nossa época. A gente tinha uma dificuldade para poder pegar um ônibus e ir daqui para outro estado. Esse que está vindo agora, com 12, 14 anos, ele vem num mundo totalmente diferente. Ele vem num mundo onde os dados estão na mão dele, insights a respeito do mundo, e agora a gente está vindo para uma outra camada, com agentes que realizam as tarefas mais básicas, mais simples, por eles. Então, as empresas vão ter que se preparar para essa nova dinâmica. Como é que a gente coloca a tecnologia à disposição dessa geração que nasceu já nesse mundo? Então, pedir para que essa geração carimbe, protocole no papel e arquive na pasta, não vai funcionar. A gente vai ter que modernizar o processo. E a minha última pergunta, infelizmente a gente vai ter que encerrar em breve aqui, vai para a Cristiane. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio entre a responsabilidade e a flexibilidade. Para os ouvintes que são pais, que são mães, que recado, que dica que a gente pode dar para eles também lidarem justamente com essa dualidade? Muito bom, Rodrigo. Bom, quando a gente começa a falar desses jovens, né, eu sou apaixonada por essas pessoas, assim, que têm uma visão e trabalham muito com a tecnologia, que é o futuro, né? Aliás, daqui para frente, todas as empresas, todas as organizações terão que ser empresas de tecnologia. Então, olha só que talentos que a gente vai encontrar aí no mercado, né? Então, é esse olhar que eu chamo a atenção. Então, a gente sempre buscou, nessa questão dos jovens aprendizes, formá-los para que eles consigam também entender qual é o seu papel dentro da organização, dentro da sociedade, na sua vida, enfim, né? Um dos cases também que eu trago é a questão de um hub de talentos que a gente fez, onde a gente tinha essa conversa, tem muitos jovens, mas a gente não sabe o que faz com jovens, né? E os jovens dentro da empresa, eles querem fazer alguma coisa, eles querem contribuir, eles querem ajudar. E a gente criou o hub de talentos, que foram aulas e que no final dessas aulas, passando por toda uma temática também de questão de inteligência emocional, uma questão psicossocial, no final eles tiveram que apresentar um projeto que gerasse algum resultado para o negócio. E, cara, foi incrível o resultado do projeto, porque cada um apresentou dentro do seu talento aquilo que chama atenção. Então, um falou sobre questões de estoque, o outro falou sobre questão de tecnologia no faturamento, o outro falou de venda. Foi muito legal. Então,
é realmente a gente entender, pais, mães, seja empresa, seja escola, entender quem são esses alunos, quem são essas pessoas, quem são esses jovens e que talentos que eles têm para a gente poder aproveitar o melhor que eles podem contribuir com a gente. Então, acho que é um pouco disso. Maravilhoso. A minha última rodada de perguntas, na verdade, vai ser, vou pedir para vocês trazerem aí uma palavrinha, uma explicação super breve. A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão do respeito, da empatia. Que outras palavras-chave nesse processo para vocês? Vou pedir uma palavrinha, uma explicação breve de cada uma de vocês. Juliana, pode começar. Paciência, tolerância. Eu acho que esse momento é o momento que a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser ditas, Rodrigo. Essas pessoas, elas chegam na empresa e às vezes elas não entendem aquilo que para as outras gerações era algo que parece que a gente já nasceu sabendo. Você já nasceu sabendo como é que se comporta dentro de uma empresa. Não é real, a gente aprendeu com os nossos pais, mas essas gerações agora, elas precisam de um apoio. Os nossos líderes, os nossos times, eles têm que acolher, eles precisam ensinar, e eu tenho certeza que com essa frente aí um pouquinho mais aberta, a gente vai ter grandes resultados com o time que está chegando. Letícia. Redefinição de conceito e experiências. Quando simplesmente, eu sei que é uma palavra, mas só para fazer um contexto, quando a gente olha para os telefones antigamente que rodavam, assim, a gente botava o dedo dele, né? E olha para o celular que a gente tem hoje na palma da mão, a gente olha para os carros e as mudanças dos carros autônomos, a gente olha para as indústrias automatizadas versus uma questão braçal, e quando a gente olha para a escola, a sala de aula permanece a mesma. Ou seja, de que forma que a gente está promovendo a educação para que a gente leve essa construção de tudo que a gente falou aqui para os ambientes organizacionais. Então, redefinir conceitos e, principalmente, a forma como as pessoas aprendem na atualidade. E você, Cristiane? Humanidade, no sentido de que voltar lá no início, que somos todos seres humanos e a gente quer ser feliz, a gente quer ter sucesso, a gente quer ficar bem, né? Independente desse adjetivo ser diverso para qualquer pessoa, mas essa humanidade, esse resgate da humanidade, eu acho que nada mais atual do que falar em humanidade dentro de toda essa era da tecnologia. E um outro ponto é a humildade de saber que a gente não sabe tudo, que a gente pode pedir ajuda sim, que a gente pode ser ajudado sim, e que a vida se torna muito mais leve quando a gente se abre a essa vulnerabilidade, né, como fala a Brené Brown, de estar aberto a entender que a gente não precisa saber de tudo, não precisa ser super-herói, a gente pode ser um ser humano normal. Muito legal, tenho certeza que a gente poderia passar aqui mais 2, 3 horas conversando sobre esse assunto, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar por aqui. Obrigado demais por vocês terem topado o nosso convite. Queria passar a bola agora para vocês se despedirem do pessoal que está nos ouvindo e também deixarem os contatos aí, de repente, o perfil no LinkedIn, e-mail, para o pessoal poder continuar, de repente, essa conversa. Letícia, como é que o pessoal pode se conectar com você? Os meus contatos no LinkedIn é Letícia Zanini, no Instagram, @LeticiaZaniniOficial, meu e-mail é leticia@leticiazanini.com.br. Eu sempre brinco, Rodrigo, que quando termina o contrato, que não é o caso aqui, não termina o contato, não. Então vai ser um prazer continuar o contato com as pessoas que tiverem interesse em continuar esse papo aí comigo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Legal, Cristiane, com você, o pessoal também pode se conectar pelo LinkedIn? Isso, então, meu LinkedIn é Cristiane Fausti, meu nome tem algumas letras aí diferentes, mas acessando lá o podcast É Mais Que Tech, com certeza eles vão ver o meu nome certinho e vão conseguir se conectar. Agradeço demais a oportunidade, espero poder ter contribuído, né, com todos os ouvintes. Só para soletrar aqui para o pessoal que estiver de repente nos ouvindo, é KRYSTYAN Fausti, FAUST, certinho? Isso aí, muito bem. Perfeito. Juliana, obrigado também e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu vou deixar o meu e-mail aqui da Senior, que é onde eu estou no dia a dia, então juliana.maria@senior.com.br. Entrem em contato, quem quiser aí através do e-mail a gente consegue trocar bem mais figurinhas. Obrigada, meninas, também pela participação aqui comigo. Isso aí, você que está nos ouvindo, aproveite para seguir a Senior Sistemas nas redes sociais e se você tiver alguma sugestão de tema para a gente abordar por aqui, pode ficar à vontade de mandar um e-mail para imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com mais colegas também, a gente se fala, até a próxima, tchau!
Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência em soluções de gestão com o melhor ERP do Brasil.